Conheço uma pessoa que está passando pelo tratamento do alcoolismo. Gostaria de saber como é o apoio do mundo espiritual para as pessoas que estão em recuperação. Joana, né? Isso, exatamente. Joana, muito obrigada pela sua pergunta e, inclusive, o primeiro ponto para destacar é o nosso incentivo a essa pessoa. Se você tiver essa oportunidade, incentive essa pessoa a permanecer no tratamento. É muito importante a gente reconhecer o quanto ele é desafiador. Tratar a dependência do álcool vai exigir uma grande transformação, não só física, mas comportamental, espiritual. E o nosso papel é sempre de incentivar, mesmo que a pessoa já esteja fazendo o tratamento pela 5ª vez, pela 10ª vez, é a gente sempre incentivar, porque ela está persistindo. E esse é um ponto que nós devemos valorizar. Agora, veja só, se nós, ainda nas nossas falhas, na nossa dificuldade de entendimento, temos essa visão de incentivar quem está passando por um tratamento de dependência, imagine os irmãos no mundo espiritual, que têm uma outra visão sobre os assuntos, que enxergam além do que nós temos condições de compreender. E aí a gente vai para o ponto da sua pergunta de hoje. Mas antes da gente pensar exatamente sobre quais são os recursos que o mundo espiritual tem para nos oferecer, eu queria trazer aqui a reflexão sobre a natureza dessa ajuda. Sobre qual é o objetivo, por que eles nos ajudam. E aí a gente vai pensar sobre isso, eu vou trazer uma página da revista Jesus Está Chegando, a revista ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é de maio de 2023, é a edição número 171. Aqui nessa revista a gente encontra o editorial do irmão Paiva Neto, líder espiritual da religião divina, que é intitulado Apacentar as Ovelhas do Cristo e Cumprir o Ide e Pregai. E desse texto eu vou trazer o adendo, quando o irmão Paiva escreve Bezerra de Menezes e o poder da oração. Logo no começo aqui, ele vem trazendo sobre a importância de nós estarmos em constante oração. E aí ele fala, é uma sintonia de paz que nos apresenta as soluções dos problemas que nos afligem, dos desafios enfrentados todos os dias da semana, pelos anos afora. Para afinar nossos canais mediúnicos a essa frequência celeste, precisamos nos esforçar para viver de acordo com as leis divinas, sobre as quais procuro conversar com minhas leitoras e meus leitores em todas as oportunidades possíveis. Por incrível que pareça, ainda há quem desconheça o valor da prece, do ato de falar com Deus. Ora, o corpo humano não precisa de nutrientes? Pois bem, o espírito, da mesma forma, necessita do alimento espiritual da oração, o pão que desce do céu. Esse é o início do artigo e dessa reflexão, o irmão Paiva vai continuar. E aí eu vou trazer uma reflexão, porque talvez você que nos acompanhe veja a gente falando sobre a importância de fazer prece o tempo todo. Aí fala, mas nossa, tudo resolve com prece? Sim. A prece funciona para tudo, mas a gente entender como a prece ajuda é que é um ponto importante. O que o irmão Paiva nos traz aqui é a prece como essa estratégia, essa atitude de alinhamento, de nós nos integrarmos à sabedoria divina, ao caminho que a vida espiritual nos propõe, para que nós estejamos mais aptos a receber a intuição das soluções que nós vamos colocar em prática. E a gente vai entender mais sobre essa relação e sobre a força da oração. Na sequência do texto, o irmão Paiva vai trazer aqui essa homenagem ao irmão Bezerra de Menezes, que na terra foi um médico, conhecido como médico dos pobres, ajudava as pessoas. O irmão Paiva estava falando sobre isso. E a gente chega no subtítulo, A Morte Não Cessa a Ação dos Justos. Escreve o irmão Paiva Neto. Sempre disposto e dedicado a amenizar o sofrimento das criaturas, ele prossegue seu apostolado de fé realizante e caridade no mundo invisível e na terra, demonstrando que a morte não cessa a ação dos justos. Numa de suas manifestações espirituais, por intermédio do sensitivo cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto, revelou-nos a certeza dessa valiosíssima colaboração. Aqui uma observação minha. Então, se há pessoas boas na terra, no mundo espiritual, elas prosseguem fazendo caridade, solidariedade, cuidando de quem precisa de ajuda, mostrando o comprometimento desses espíritos com o bem-estar, com os seus irmãos em humanidade. Mas aqui vou trazer as palavras do irmão Bezerra de Menezes, espírito, explicando como é que eles ajudam.
não tenho como retirar a cruz de ninguém, mas para ajudar a carregá-la, contem comigo. Ajudar a conduzir essa cruz que nos leva a caminhos gloriosos da eternidade. Portanto, vitoriosos. E aqui é a chave da nossa reflexão. Quando a gente fala de recursos do mundo espiritual, o irmão Bezerra de Menezes esclarece que eles vêm com o compromisso de nos ajudar a termos condições de cumprir com as nossas responsabilidades. Ou seja, eles não vão curar a dependência. Eles vão nos dar força espiritual, fluidos que restabelecem as energias do corpo físico, inclusive, e do corpo espiritual, da nossa alma, do nosso perispírito. Eles vão aproximar de nós médicos que estejam alinhados e que consigam entender quais são as estratégias que funcionam para aquela pessoa. Eles vão fortalecer essa pessoa de tal forma que, diante de um momento de recaída, ela consiga se lembrar que não está sozinha, que é forte para enfrentar aquilo. Mas a dependência será enfrentada por essa pessoa que está fazendo o tratamento. Cada um carrega a sua cruz. Agora, eles estão dispostos a ajudar a carregar. E para isso não há limites. Então, entender quais são os recursos, a gente pode listar inúmeros aqui. A grande questão é que eles são infinitos. Eles são incontáveis. E cada um vai precisar de um tipo. O grande ponto dessa conversa é a pessoa aqui na Terra, e aí todos nós, porque todos nós carregamos alguma cruz na nossa vida de algum tipo. Precisamos estar em condições para que eles possam nos ajudar. E a prece é esse caminho, por isso que a gente volta na oração, o irmão Paiva trouxe essa introdução no artigo. Não só a prece, mas essa disposição, esse compromisso em continuar caminhando. E aí você pode pensar, nossa, mas a pessoa está doente, como é que ela vai fazer algo assim que exige tanto, que vai exigir dela talvez mais do que ela pode oferecer. Mas não é isso que Jesus pede pra gente. O que Jesus nos pede é que nós continuemos caminhando, que a gente não pare. E aí eles nos ajudam a carregar a nossa cruz enquanto a gente não consegue sozinho. Então, os recursos em si são muitos. A prece, a oração, o acompanhamento espiritual, trazer médicos do mundo espiritual que possam ajudar no tratamento. Mas eu vou concluir aqui com esse alerta do irmão Paiva sobre qual é o nosso papel nesse tratamento. Nenhum tratamento médico é feito individualmente. É sempre pelo menos o médico e o paciente, no mínimo. E cada um faz a sua parte. Mas, além disso, nós temos esse amparo espiritual que nos convoca a assumir também a nossa responsabilidade. Assim como o irmão Bezerra falou, olha, eu não posso tirar a cruz, mas contem comigo. A gente também tem que falar, olha, eu não dou conta sozinho, mas contem comigo. O irmão Paiva escreve o seguinte também no blog paivaneto.com. Resista, pois, ao desespero. Resista. Apele sempre para Jesus que disse, abrir aspas, eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, fechar aspas. E ele virá ao seu amparo, infalivelmente, mas dar-lhe-á socorro conforme o seu merecimento. Portanto, não pare, trabalhe, faça-se útil. Lição dos mais velhos. Cérebro desocupado é a oficina do diabo. Para Jesus, não há pessoas que serão ajudadas ou não. Ah, esse errou, então esse eu não ajudo. Esse é dependente do álcool, esse não merece, já ajudei tantas vezes. Esse não é Jesus. Jesus virá ao nosso amparo infalivelmente. Mas qual é o nosso compromisso? É não parar. É continuar buscando ajuda, é ser útil, que seja pelo menos facilitando o tratamento, fazendo com que os profissionais da saúde sejam ouvidos. Então, o nosso compromisso, o de quem passa um tratamento e o de todos nós, é continuarmos caminhando, mas conscientes de que o amparo do mundo espiritual, como o irmão Paiva ensina, é ativo, efetivo, constante, mas os problemas materiais são, antes de tudo, espirituais. Precisam, então, partir do cuidado com o espírito. Mas aqui na Terra, a responsabilidade vai ser sempre nossa.